Depois de ouvir o seu testemunho, também sinto que ele é muito prático. Não tenho nada a dizer de seus discursos sobre a obra de julgamento de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias, como ela purifica e salva a humanidade. Eles me convenceram. No entanto, por muitos anos cremos no Senhor Jesus, sempre trabalhando por Ele e sempre sofrendo muito. Nunca negamos o nome do Senhor Jesus e também nunca o traímos. Portanto, de acordo com a promessa do Senhor, Ele não nos abandonará. Se o Senhor tivesse voltado, Ele teria nos levado primeiro ao reino dos céus. Por que vocês aceitaram primeiro, enquanto nós fomos deixados? Não estamos convencidos. Se não aceitarmos a obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias, não poderemos mesmo entrar no reino dos céus? É isso que mais me interessa. Como é que vocês interpretam isso? Pessoas como nós, que há muito creem no Senhor, não poderão mesmo entrar no reino dos céus? O Senhor Jesus realmente abrirá mão de sua promessa? Eu não estou convencido. Não aceito a obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias. Vou ver se consigo entrar no reino dos céus. Irmã Guo, irmã Wei. Estas duas irmãs falaram claramente sobre a verdade. Por que ainda não conseguem entender? O fato de trabalharmos para o Senhor por zelo significa que estamos praticando suas palavras e obedecendo a Ele? Não estamos trabalhando com o desejo de obter bênçãos para nós mesmos? Como isso pode provar que entendemos a verdade ou obtivemos a vida? Deus é justo e santo. Como Deus pode permitir que pessoas que muitas vezes pecam, negam a verdade, resistem a Ele e entrem em seu reino? Agora vocês provavelmente conseguem ver isso, não é? Vocês ainda não entendem? Como é que podem falar assim? Sim. Como? Isso não está certo. Se vocês continuam negando a verdade, será que acreditam realmente em Deus? Elas comunicaram a verdade de forma muito clara. Vamos aceitar e obedecer. É o que uma pessoa razoável faria. Nós que cremos em Deus devemos ter um coração temente a Deus. Sim, isso foi dito claramente. Por que eles não entendem? Sim. O problema que a irmã Guo acabou de mencionar é muito fácil de explicar. Algumas pessoas sabem que as palavras de Deus Todo-Poderoso são a verdade e que podem purificar e salvar as pessoas, mas elas ainda não as aceitam. Elas continuam agarradas a seus conceitos e imaginações. Pensam que se guardarem o nome do Senhor Jesus, se trabalharem e se sacrificarem pelo Senhor, entrarão no reino dos céus. Que tipo de pessoas elas são? Você pode dizer que essas pessoas não amam e nem aceitam a verdade. Que elas são infiéis. Sim, são infiéis. São infiéis. Nós, os fiéis, escolhemos o nosso caminho. Deus não nos obriga a escolher um caminho. Devemos entender que cada vez que Deus realiza uma nova etapa da obra, Ele oferece a verdade e o caminho que devemos seguir. Isso é especialmente verdadeiro sobre a obra de julgamento de Deus nos últimos dias. É a fase mais importante e indispensável de sua obra para salvar a humanidade. Devemos aceitar e experimentar o julgamento e o castigo por meio de suas palavras, para conhecer nossa natureza e essência, nosso caráter satânico, e conhecer o caráter justo e santo de Deus. Só então, aos poucos, vamos entender e obter a verdade e seremos purificados de nosso caráter satânico. Esse é o único caminho para a salvação e para o reino dos céus. Amém. Se nós rejeitarmos a obra de julgamento de Deus nos últimos dias, jamais obteremos a verdade ou nos libertaremos de nossos pecados. Não seremos qualificados para entrar no reino dos céus. Sim, acho que ela tem toda a Mesmo razão. que já tenhamos trabalhado, sofrido e nos sacrificado muito para o Senhor, não obteremos sua aprovação. Vamos ler as palavras de Deus Todo-Poderoso. Cristo dos últimos dias traz vida e traz o duradouro e perpétuo caminho da verdade. Esta verdade é a senda pela qual o homem ganhará a vida e a única senda pela qual o homem há de conhecer Deus e ser aprovado por Deus. Se você não busca o caminho de vida proporcionado por Cristo dos últimos dias, nunca obterá a aprovação de Jesus e nunca estará habilitado para entrar às portas do reino dos céus. Pois é um fantoche e prisioneiro da história.
As pessoas controladas por regulamentos e letras e agrilhoadas pela história jamais conseguirão ganhar vida. Nem serão capazes de ganhar o caminho perpétuo de vida. Isso porque tudo o que elas têm é água turva que ficou estagnada por milhares de anos, em vez da água de vida que flui do trono. Aqueles que não são abastecidos de água de vida sempre continuarão a ser cadáveres, joguetes de Satanás, filhos do inferno. Então, como podem contemplar Deus? Aqueles que querem ganhar vida sem contar com a verdade dita por Cristo são as pessoas mais ridículas do mundo. E aqueles que não aceitam o caminho de vida trazido por Cristo estão perdidos na fantasia. Por isso eu digo que quem não aceitar o Cristo dos últimos dias será eternamente desprezado por Deus. Cristo é a porta de entrada do homem ao reino durante os últimos dias, uma porta que ninguém pode esquivar. Ninguém será aperfeiçoado por Deus se não for por meio de Cristo. Você crê em Deus, então deve aceitar as palavras dele e obedecer aos seus caminhos. Não deve pensar só em ganhar bênçãos sem receber a verdade, nem aceitar o suprimento de vida. Cristo vem no curso dos últimos dias para todos que acreditam verdadeiramente nele poderem ser supridos de vida. Seu trabalho tem o propósito de concluir a era antiga e entrar na nova. E é a senda que devem palmilhar todos aqueles que entrarem na nova era. Se você é incapaz de reconhecê-lo e, em vez disso, opta por condená-lo, blasfemá-lo e até persegui-lo, está fadado a queimar pela eternidade. E nunca entrará no reino de Deus. Porque este Cristo é Ele próprio, a expressão do Espírito Santo, a expressão de Deus, aquele que Deus incumbiu de fazer seu trabalho na terra. E então eu digo que se você não pode aceitar tudo o que é feito pelo Cristo dos últimos dias, você blasfema contra o Espírito Santo. Todo mundo sabe o castigo que deve sofrer quem blasfema contra o Espírito Santo. Eu também lhe digo que, se você se opõe ao Cristo dos últimos dias, se o nega, não haverá quem possa sofrer as consequências em seu lugar. Ademais, desse dia em diante, você não terá outra oportunidade de conseguir a aprovação de Deus. Mesmo se tentar se redimir, nunca mais verá o rosto de Deus. Pois não é um homem a quem você se opõe. Não é a qualquer ser insignificante que você repudia, mas a Cristo. Está ciente desta consequência? Você não cometeu um pequeno erro, mas um crime atroz. Por isso, recomendo a todos não mostrar as presas para a verdade, nem fazer críticas imprudentes. Pois só a verdade pode lhe trazer vida. E nada, exceto a verdade, pode nos fazer renascer e contemplar a face de Deus. Eu já disse a vocês tudo o que deveria dizer. A estrada que vocês escolherem será uma decisão sua. O que vocês devem entender é o seguinte: a obra de Deus nunca espera por alguém que não possa acompanhar seus passos. E o caráter justo de Deus não mostra misericórdia para com qualquer homem.
As palavras de Deus Todo-Poderoso são muito claras. Se você não busca o caminho de vida proporcionado por Cristo dos últimos dias, nunca obterá a aprovação de Jesus. E nunca estará habilitado para entrar às portas do reino dos céus. Assim que vi essas palavras, eu as entendi no meu coração. Essa é a voz de Deus. Essa é a voz de Deus. Amém. Alguém, além de Deus, tem autoridade sobre seu reino? Quem mais tem autoridade para decidir o destino dos homens? Parece que temos de aceitar e obedecer a obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias para obter a vida, a verdade, sermos salvos e entrarmos no reino dos céus. Amém. Só Deus tem esse tipo de autoridade. Sim, as palavras de Deus Todo-Poderoso têm muita autoridade e poder. Amém. Nós que não aceitamos a obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias não podemos ser salvos. Sim, é isso ou mesmo. entrar no reino dos céus. Amém. Agora todos nós entendemos. Já vimos que o Senhor Jesus voltou. Deus Todo-Poderoso está fazendo agora a obra de julgamento, começando pela casa de Deus. Essa é uma revelação para todos na comunidade religiosa. Agora a comunidade religiosa está num período de desolação e grande exposição. Todos serão postos em seus devidos lugares. Percebem? A obra da vinda secreta de Deus não é influente? É muito grande. Muito grande, sim. É grande. Que homem poderia fazer algo tão grandioso? A obra de julgamento realizada por Deus Todo-Poderoso, expressando a verdade, nos últimos dias revelará a todos. Deus revelará quais pessoas são o trigo e quais são o joio, quais são as virgens sábias e quais são virgens tolas. Os que aceitam a obra de julgamento de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias são todas as virgens sábias. Eles serão levados diante do trono de Deus e aceitarão o julgamento e a purificação pela sua palavra. Eles gradualmente entenderão e obterão a verdade e crescerão no sentido de realmente conhecerem Deus. Eles se libertarão de seu caráter satânico e da influência de Satanás. No final, serão aperfeiçoados por Deus e se tornarão vencedores. Esse grupo de vencedores, criado por Deus, governará juntamente com ele no seu reino futuro. Eles serão os pilares do reino de Deus, o que cumprirá a profecia. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, donde jamais sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, e também o meu novo nome. Quando Deus criar esses vencedores, sua obra de julgamento, que começa pela casa de Deus e por meio da encarnação, chegará ao fim. Em seguida, ele enviará o grande desastre, punindo os maus e recompensando os bons. Todos os que resistirem a Deus Todo-Poderoso e o condenarem, tombarão no desastre que ocorre a cada 1000 anos e serão punidos. Todos os que forem purificados e aperfeiçoados por Deus serão protegidos por Ele e sobreviverão ao grande desastre. Eles entrarão no reino de Deus e herdarão suas promessas e bênçãos. Amém. Isso cumprirá completamente a seguinte profecia. O reino do mundo passou a ser de Nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo. E Deus mesmo estará com eles, e será o seu Deus. Ele enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Amém. Vamos ler mais palavras de Deus Todo-Poderoso. Sim. Quando a humanidade tiver sido restaurada à sua imagem original, quando a humanidade puder cumprir com suas respectivas obrigações, manter seu próprio lugar e obedecer a todos os arranjos de Deus, Deus terá obtido um grupo de pessoas na Terra que o adora. E ele também terá instituído um reino na Terra que o adora. Ele terá a vitória eterna na Terra. E aqueles que se opõem a ele irão perecer por toda a eternidade. Isso irá restaurar sua intenção original ao criar o homem.
Isso irá restaurar sua intenção ao criar todas as coisas. E isso também irá restaurar sua autoridade sobre a terra, sua autoridade perante todas as coisas e sua autoridade perante seus inimigos. Esses são os símbolos de sua vitória total. Daí em diante, a humanidade entrará no descanso e entrará numa vida que segue pela trilha certa. Deus também entrará em eterno descanso com o homem e entrará na vida eterna compartilhada por ele e o homem. A imundície e a desobediência na terra irão desaparecer, assim como os lamentos sobre a terra. Tudo na terra que se opõe a Deus não mais existirá. Somente Deus e aquelas pessoas que Ele salvou permanecerão. Somente sua criação permanecerá. Após a conclusão de minhas palavras, pouco a pouco o reino é formado sobre a terra. E o homem aos poucos retorna à normalidade. E, portanto, está estabelecido na terra o reino em meu coração. No reino, todo o povo de Deus recupera a vida do homem normal. Foi-se o inverno gelado substituído por um mundo de cidades de primavera, onde é primavera o ano todo. Já não são pessoas confrontadas com o triste, miserável mundo do homem. Já não suportam o frio do mundo do homem. As pessoas não lutam umas com as outras. Os países não entram em guerra uns com os outros. Já não há carnificina e o sangue que flui da carnificina. Todas as terras estão cheias de felicidade e todos os lugares estão repletos de calor entre os homens. Essa vida é a vida futura do homem na terra. É a vida mais linda na terra, a espécie de vida pelo qual o homem anseia. Aquela espécie de vida que o homem nunca alcançou até então na história do mundo. Será o resultado final dos 6.000 anos da obra de gestão de Deus. Aquilo que o homem mais almeja e é também a promessa de Deus ao homem. Mas essa promessa não pode ser concretizada imediatamente. O homem entrará no destino futuro somente depois que a obra dos últimos dias tiver sido completada e ele tiver sido completamente conquistado. Quer dizer, assim que Satanás tiver sido inteiramente derrotado. O homem estará sem sua natureza pecadora, assim que tiver sido refinado, porque Deus terá derrotado Satanás. O que quer dizer que não haverá invasão de forças hostis. E nenhuma força hostil poderá atacar a carne do homem. Assim, o homem ficará livre e santo e terá entrado na eternidade. Amém. Depois do desastre, surgirá um reino entre os homens. Sim. E esse é o reino de Cristo. O reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e do seu Cristo. Essas palavras se cumprirão. Amém. Na era do reino, os demônios não reinarão. Nenhum homem ímpio terá poder. Os espíritos malignos não perturbarão a paz. Os seres humanos terão uma vida muito feliz. Amém. Não mais haverá tragédia, dor e nem lágrimas. Sim. Amém. Por que o mundo é tão maligno e sombrio? Por causa do domínio dos demônios malignos? As autoridades vigentes negam e resistem a Deus. Como este mundo poderia não ser maligno e sombrio? Exato. Isso é verdade no caso de Deus encarnado, que realiza sua obra de julgamento nos últimos dias. O governo do PCC e os líderes religiosos resistem e condenam a obra de Deus com toda a força. Sim. A humanidade corrupta reverencia o mal, e pouquíssimas pessoas ficam atentas à obra de Deus. Portanto, Deus enviará o grande desastre para destruir essa era maligna e debochada. Isso vale mais para o governo chinês, que publicamente resiste, condena e concorre com Deus Todo-Poderoso. Como pode esse tipo de país não ser amaldiçoado por Deus e o primeiro a ser destruído? Amém. Exato. Vejam a China. O desastre está cada dia maior. Ela está, obviamente, sendo amaldiçoada e punida por Deus. Sim. Essa é a punição para os crimes deles. É verdade. Realmente. Está parecendo que o ditado é real. Tudo aquilo que vai, volta. Isso é muito verdadeiro. Sim. Sim. O desastre futuro destruirá Satanás e seu séquito que resiste a Deus. Quando chegar esse tempo, o reino do Cristo surgirá completamente na Terra. Amém. É como o livro do Apocalipse previu.
Eu vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo. E Deus mesmo estará com eles, e será o seu Deus. Amém. Assim, Eu uma concordo. era justa e reluzente surgirá na terra. Amém. A terra não será mais perturbada por Satanás. Ficará livre dos espíritos malignos. Todos obedecerão a Deus. Não haverá mais maldições ou catástrofes. Sim. Se todos obedecerem e adorarem a Deus e obtiverem a sua proteção, terão a sua bênção. Amém. Esse é o reino celestial que descerá sobre a humanidade. Amém. A vida no reino Ela será tem razão. perfeita. É verdade. Nós que vivemos nos últimos dias teremos a sorte de ver o aparecimento de Deus, de aceitar o julgamento e a purificação de Deus, de sermos feitos vencedores e de desfrutarmos das bênçãos perfeitas que Deus nos preparou. As nossas bênçãos são muito grandes. Amém. Essa é realmente a oportunidade de uma vida. Amém. Ela tem razão. É verdade. Realmente é uma oportunidade. Hoje, escutando-as falar sobre isso, eu entendo perfeitamente. A obra de julgamento de Deus nos últimos dias é totalmente necessária. Exato. Nós que não experimentarmos o julgamento e a purificação de Deus nos últimos dias, não seremos santificados. Exato. E com certeza não estaremos qualificados para entrar no reino dos céus. Amém. Antes, eu não conhecia a obra de Deus. Sempre pensei que o Senhor Jesus já havia nos absolvido de nossos pecados. Assim, se renunciarmos a tudo e trabalharmos para o Senhor, quando Ele chegar, Ele certamente nos levará ao reino dos céus. Então, quando vejo a obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias, não só não estudei o verdadeiro caminho, como impedi outros irmãos e irmãs de fazerem isso também. Isso é realmente um pecado. Isso é resistir a Deus. Agora, eu entendo perfeitamente. Eu sou uma hipócrita, uma fariseia que resiste a Deus. Realmente eu não estou apta a viver diante de Deus. No entanto, Deus não me trata conforme as minhas transgressões. Repetidas vezes, Ele enviou as irmãs para pregarem o Evangelho para mim. E me permitiu aceitar o julgamento de Deus nos últimos dias. E ter esperança de obter a salvação e entrar no reino dos céus. Amém. Se não fosse assim, quando Deus vier publicamente sobre as nuvens, pessoas como eu que se rebelaram e resistiram a Deus cairão diante do grande desastre e serão punidas. Quando eu terei a oportunidade de entrar no reino de Deus? Amém. Graças a Deus Todo-Poderoso por me acordar do meu sonho. Amém. Agradeço-lhe por me permitir ouvir a voz de Deus e ser levada diante de seu trono. Amém. Amém. Que assim seja. Aceitar o julgamento e a limpeza de Deus pessoalmente é uma misericórdia e uma graça especial concedida por Ele. Amém. Amém. É o amor completo de Deus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus.